Eu quero pedir a todos vocês que abram comigo na epístola de São Paulo que escreveu a Tito, no capítulo 2, e o versículo 1. Tito, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O versículo 15 diz assim: Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Encontramos neste livro Paulo escrevendo a Tito, que o considerava como seu filho na fé, deu a ele uma missão muito especial. Logicamente dirigido por Deus. A Bíblia diz que Paulo disse a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Nós vemos aqui, meus irmãos, Paulo dizendo a Tito algo muito forte. Ele não está perguntando a Tito se ele quer ir. Ele está dizendo: eu te deixei em Creta para você colocar as coisas em ordem. Se Paulo disse a Tito que precisava que ele colocasse as coisas em ordem, é porque as coisas não estavam em ordem. Paulo via esta necessidade, e Paulo via também na vida de Tito um obreiro com capacidade, com graça de Deus, com a unção do Senhor, para colocar as coisas em ordem. Nós, como pastores, irmãos, temos a obrigação de ensinar a igreja de Jesus Cristo. É nossa obrigação ensinar. Nós não podemos prevaricar. Seja em qualquer tempo, nós, pastores, temos a obrigação de ensinar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, nesse versículo que nós lemos, versículo 15, fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Essa autoridade que a Bíblia está citando, meus queridos irmãos, não é uma autoridade humana, porque na autoridade humana você não consegue colocar as coisas em ordem no campo espiritual. Somente uma autoridade divina, uma autoridade vinda de Deus, aonde quando você fala, as pessoas com atenção ouvem e aceitam no seu coração. Porque você pode enxergar, nós podemos enxergar a autoridade de Deus, uma autoridade divina na vida do pastor. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, na continuidade deste versículo: ninguém te despreze. Alguém pode até ignorar o que nós pregamos. Alguém pode, meus queridos irmãos, até nem dar ouvido ao que estamos falando. Alguém pode nos desrespeitar às vezes, como já aconteceu com alguns pregadores. Alguém pode até zombar de nós, como muitas vezes isso já aconteceu. Porém, meus queridos irmãos, ainda que zombem de nós, isso não tira a nossa autoridade divina de ensinar a igreja de Jesus Cristo. Nós temos um exemplo na Bíblia do profeta
que estava realizando a obra de Deus. E a Bíblia diz que alguns jovens, alguns rapazes, usados pelo inimigo das nossas almas, querendo ridicularizar o profeta, querendo humilhar o profeta, querendo tirar a credibilidade da profecia deste profeta. A Bíblia diz que eles começaram a zombar do profeta, dizendo: sobe, calvo. A nossa linguagem mais popular é careca. É, pastor Selmo? Careca, e aí, careca? E a Bíblia diz que o homem de Deus virou para trás e os entregou nas mãos de Deus. E os entregou nas mãos de Deus. Sabe, irmãos, eu quero falar nesta noite com vocês, com o pastor, até coisas que um outro não podem falar. Mas eu, como pastor desta amada igreja, pela grande misericórdia de Deus, quero vos falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Tito, no primeiro versículo, diz assim, ó: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Principados e potestades, sinônimo de poder, de autoridade, de governo, de domínio, honrado, respeitado, nobre, pessoa investida de autoridade, pessoa que detém o poder e a autoridade, e no nosso caso, vindo da parte de Deus. Aleluia. Para poder exortar a igreja, exortar a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Podendo ser, meus queridos irmãos, como já vos disse, pessoal ou então espiritual. A autoridade espiritual. É isso que nós estamos querendo dizer nesta noite. E a Bíblia diz nesse versículo: obedeçam, que se sujeitem à palavra de Deus, submetam-se à autoridade de Deus, à autoridade da sua palavra, estejam preparados para toda boa obra. Glória ao nome do Senhor. A exortação vem, meus queridos irmãos, para nos aprimorar. Aleluia. Para nos corrigir. Glória a Deus. Para mostrar o nosso erro. Aleluia. Para que nós, ouvindo a palavra de Deus, a exortação da parte de Deus para as nossas vidas, possamos melhorar, aleluia, aquilo que estamos realizando na obra do Senhor. Quantos glorificam ao Senhor por isso? São princípios da palavra de Deus que nós devemos sempre aprender. E eu quero repetir aqui: obrigação do pastor é ensinar. Glória a Deus. Alguns gostam, outros não gostam. Alguns aceitam, outros não aceitam. Mas para nós, que temos a obrigação, diante de Deus, de ensinar a igreja, pouco importa se goste ou se não gosta. O que nós temos é que pregar. O que nós devemos fazer é ensinar. Bendito é o nome do Senhor. Deus não nos chamou para, meus queridos irmãos, convencer ninguém da sua palavra. Deus nos chamou para ensinar, para pregar a palavra de Deus. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Glória a Deus.
E como é bom quando nós estamos com o nosso coração aberto para aprender. Com o nosso coração aberto para aceitar a exortação. Glória ao nome de Jesus. E como pastor, irmãos da igreja, nós temos uma visão um tanto diferente dos demais. A gente consegue ver coisas, irmãos, que às vezes entristece o nosso coração. Muitas vezes todos vão embora felizes da vida. Saem da igreja alegres. Mas o pastor sai com o coração partido, arrebentado. O pastor sofre para não deixar que a igreja sofra. Eu dizia isso a um grupo de pastores essa semana passada. Nós temos que sofrer. Aleluia. Os embates vêm forte muitas vezes em nossas vidas. Mas nós não podemos deixar a igreja de Jesus sofrer. Para isso Deus nos chamou, aleluia, para servir de escudo, para não permitir que o inimigo das nossas almas venha fazer a igreja sofrer. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. No primeiro livro de Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 9, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Em uma outra tradução diz assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com pendentes complicados, nem com joias ou ouro ou pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Aqui, meus irmãos, a Bíblia está falando para as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Eu sou crente, pela grande misericórdia de Deus, desde quando eu nasci, posso dizer isso, porque quando nasci num lar cristão, quando nasci meus pais já eram crentes, mas teve um dia que eu tive que fazer uma entrega total a Deus. Aleluia. Depois de um culto de vigília, quando o Senhor Jesus, pela sua grande misericórdia, me batizou com o Espírito Santo e com fogo, naquele dia, eu fiz uma entrega total a Deus. Aleluia. Eu disse: Senhor, eu quero dedicar a minha vida na tua obra. Eu quero gastar todas as minhas forças, Senhor, em pregar a tua palavra. Aleluia. Foi, meus queridos irmãos, uma decisão muito difícil. Difícil para aqueles que querem realmente e aceitem renunciar todas as coisas. Renunciar o seu futuro. Renunciar os seus sonhos. Entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. E esses que assim o fazem, seja ele homem ou mulher, sofrem. Por quê? Porque Deus exige mais destes. Deus exige mais de nós. A quem é muito, lhe é dado,
mais lhe é requerido. É o que a palavra de Deus nos diz. Meus queridos irmãos, essa entrega é difícil, porque cai por terra toda a sua vontade. A partir daquele momento, você está à mercê de Deus. Aleluia! Seja na vitória, ou seja na luta, na derrota. Você tem que aceitar, aleluia, tudo aquilo que Deus permitir que venha na sua vida. Porque você fez uma entrega total. Você já não é mais dono de si. Aleluia. Glória a Deus. Você já não é mais dono da sua vontade. Você fez uma entrega total. Glória a Jesus. Deus nos dirige, irmãos. Deus nos dá dons para que possamos aplicar na nossa vida em prol da obra do Senhor. Glória a Jesus. Nós acabamos de ouvir aqui a irmã Dília cantando. Deus deu a ela esse dom. E pela grande misericórdia de Deus, ela coloca à disposição da obra de Deus. O Emerson está aqui hoje. Eu me alegro em ver o que Deus está fazendo na vida do Emerson, em todas as partes deste Brasil e do mundo. Aleluia. Eu tenho visto alguns vídeos de cultos que o Emerson tem participado. Isso me alegra, porque Deus deu a ele um dom. E ele colocou isso também à disposição da obra de Deus. Aleluia. As mulheres que fizeram esta entrega, meus queridos irmãos, elas têm que ser diferentes. Deus exige destas mais do que de outras pessoas. Aleluia. A Bíblia ensina que estas mulheres aprendem da parte de Deus como se vestirem, com modéstia, sem exagero, com discrição. Aleluia. Por que a Bíblia mostra isso, irmãos? Para que possa, aleluia, aparecer para a igreja o talento que Deus lhe deu. Para que esses enfeites exagerados, adornos exagerados, roupas exageradas, pinturas exageradas, todas estas coisas podem ofuscar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Glória a Deus. As pessoas precisam ver você como uma mulher de Deus. Glória ao nome do Senhor. Como uma serva do Senhor. Como uma pessoa que é usada por Deus. Aleluia. Que não necessita andar estrambolicamente para poder falar alguma coisa, não. Aleluia, deixe que o Espírito de Deus mostre para as pessoas quem é você. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ataviar, enfeitar-se, já falei sobre isso. Isso são princípios para uma mulher cristã que fez uma entrega da sua vida, aleluia, em prol da obra do Senhor. Aleluia, servir a Deus. E o que tem que parecer na sua vida são as boas obras, o que diz a palavra de Deus, as boas obras. Isso quer dizer que você tem que se comprometer com Deus primeiramente e com a sua obra. Bendito é o nome do Senhor. Mas não somente se comprometer, mas dedicar-se à obra de Deus. Aleluia! Você começa, mas não para pelo caminho. Você começa e vai até o final. Aleluia. Seja no momento de prova, seja no momento de sofrimento, seja no momento que ninguém lhe dá atenção, seja naquele momento que ninguém ouve, seja naquele momento que ninguém te socorre. Aleluia. Mas algo me tocou ontem à noite, quando um pastor que pregou aqui, neste púlpito, disse assim, que jogaram
José em uma cova. E lá era escuro. Não conseguia ver um palmo à frente. Mas ele olhou para cima. E para cima ele conseguia ver o céu. Aleluia. Quando você estiver nesta situação que ninguém lhe dá atenção, olha para Jesus. Olha para o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Não murmure, não reclame. A ninguém. Fale com Ele. Fale com o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Provérbios capítulo 11, o versículo 22. Isso me chamou muita atenção e eu gostaria de explicar isso. Como Deus me fez entender. Como joia de ouro no focinho de uma porca. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. Aí eu exagero, irmãos. Quando eu vejo a Bíblia falando, isso quando li, eu me lembrei de alguns piercings que colocam no nariz. E isso me faz lembrar uma outra coisa também. Quem já morou no interior, na roça, sabe quando coloca no focinho do gado aquela argola? Ele amarra uma corda e puxa, e aquilo dói muito. E o animal é obrigado a obedecer quem está puxando. Ele vai aonde for levado. E eu quando vejo algumas mulheres com piercing no nariz, eu fico pensando, ele está levando para onde ele quer. Nós não precisamos disso. Nós realmente não precisamos disso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Extremamente exagerado, às vezes no vestir, na pintura, exagero, às vezes até sem limite, irmãos. Algumas irmãs, me permita dizer com toda a educação e respeito, algumas irmãs se transformam de tal maneira que a gente nem reconhece. A gente nem reconhece. É tanta pintura exagerada na cara, Mauro, que você nem reconhece. Olha, eu nem te reconheci. É porque coloca algo na cara que é difícil realmente de reconhecer. Essas pessoas que assim fazem, exageradamente, não demonstram o valor que tem. Não consegue demonstrar o valor que tem. É uma beleza vã, sem virtude, vazia, ou de virtude vazia. A beleza externa é tão má concedida que a pessoa se torna ridícula. 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 Essa é a pura realidade. Estou falando com o pastor. Eu amo vocês. E o que eu estou falando aqui é para empurrar vocês para o céu. Aleluia. Jesus me chamou para empurrar todo mundo para o céu. Glória ao nome do Senhor. Sem falar, meus queridos irmãos, das roupas justas. Tem algumas irmãs que usam uma roupa tão justa, que se a justiça de Deus fosse tão apertada assim, ninguém entrava no céu. Roupa tão justa, seja vestido, ou seja calça comprida de mulher, que tem calça comprida de homem e calça comprida de mulher. Seja qual for a vestimenta, é tão apertada, irmãos, que às vezes faz vergonha de olhar. Eu fico com vergonha de olhar alguém com uma roupa tão justa, marcando as suas roupas íntimas.
marcando as suas roupas íntimas, dando a todos nós o direito de interpretar o que queremos. Irmã, tome cuidado da sua vida. Você não precisa expor o seu corpo. Aleluia. Você não precisa destas coisas. Você tem que fazer, é valorizar-se, é demonstrar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu quero contar um exemplo bem rapidinho aqui, irmãos. Nós tínhamos aqui, há muitos anos atrás, já não está mais aqui, um diácono. Ele tinha uma filha adolescente, já quase mocinha, que cantava ali no coral dos jovens. Aquela mocinha. E ela começou a exagerar nas suas roupas. Irmãos, além de justa, a saia bem curtinha, curta. E ela assim não vou dizer que ela era gorda, mas era um pouquinho cheia. E o que acontece? Aquilo lá, realmente, que eu olhava e disse, que ridículo. E eu chamei o diácono. Depois de algumas vezes que eu vi isso, chamei o pai. Falei, meu irmão, você é diácono da igreja. Sua filha, menina bonita. Sua filha, eu sei que você a ama. E porque sei que você a ama, é que eu me dirijo a você e diga, converse com ela, como pai, com amor. Diga a ela, para melhorar essa vestimenta, essa saia tão curta, cantando nos jovens. Vai dar mau exemplo para outras jovens do coral. Converse com ela. O pai me olhou com a cara feia e disse assim para mim, pastor, a mulher que tem perna bonita é para mostrar. Eu fiquei até sem palavra. Ele disse, o senhor não é obrigado a fazer com que minha filha vista uma saia maior. Disse, você tem toda a razão, mas como pastor, eu tenho a obrigação e também não tenho que permitir que ela continue cantando nos jovens dessa maneira. E a partir de agora, ela não canta mais nos jovens. Chamei o maestro, conversei com ele, ele saiu um pouco revoltado, mas eu fiquei com a minha consciência limpa, porque eu falei com ele com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Ele sumiu da igreja, com toda a família. Depois de alguns anos, eu estava aqui na igreja, no final do culto, ele subiu aqui. Ele é até minha alegria, porque a alegria de um baixinho é quando vê alguém mais baixinho do que ele. E ele veio em minha direção, estou falando de você não, Adivaldo. E ele veio na minha direção, e eu, meu irmão, e ele começou a chorar. Eu abracei, ele chorava, e chorava, e chorava, chorava. Eu disse, tudo bem, onde é que você anda, rapaz? Brinquei ainda com ele, onde é que você está? Sentindo sua falta. E ele disse assim, pastor, eu vim aqui hoje para lhe pedir perdão. Perdão de quê, meu irmão? Eu não dei ouvido quando o irmão me exortou sobre a minha filha. Hoje, a minha filha tem 3 filhos, cada um de um pai diferente. E ela, muitas vezes, sai às 5h30 para trabalhar, ela está chegando das farras. E os filhos dela, nós estamos criando como avós. Me arrependo de não ter ouvido as tuas palavras, pastor. Hoje Deus me coloca à frente desta congregação. Porque eu vos amo, irmãos. Aleluia, quero vê-los no céu.
Mas vamos ler o primeiro livro de Pedro, capítulo 3 e o versículo 7. Vou rapidinho. 1 Pedro 3 e 7, que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu quero me dirigir agora aos homens, e já vou dizer a vocês, não vou afrouxar não. Coabitar, viver juntos, morar juntos, estarem casados, viver em comum acordo, conviver de forma pacífica. Quando você vive com uma mulher casado, você tem que fazer algumas renúncias. E ela também tem que fazer algumas renúncias, para que possam viver pacificamente, felizes no seu casamento. E a Bíblia diz que isto tem que partir do homem, porque a Bíblia diz que ele tem que fazer isso com entendimento, com inteligência, com um coração amável. Glória a Deus. Não subir para a cabeça o poder, aqui quem manda sou eu. De maneira machão, nada disso precisa. E a Bíblia diz, dando honra à mulher. Quando é que o homem tem que honrar a mulher? Quando esta desenvolve o seu papel bíblico de uma verdadeira mulher serva de Deus. Amém, meus irmãos? Como esposa dedicada. Agora eu vou entrar aqui num assunto tanto polêmico por aí. Cuidando dos filhos, educando os filhos, cuidando da casa, cuidando das coisas do seu marido. Aí você pode dizer, não, pastor, isso aí já foi. Isso aí passou, pastor. Hoje nós vivemos uma democracia. Agora, as mulheres, elas podem cuidar, mas isso é uma obrigação dos dois. Tanto da mulher, como do marido. Cuidar das coisas do marido? Não. Agora, a modernidade diz, viu? E também o movimento feminista diz, que cada um cuida de suas coisas. Viver independente, isso não é coabitar. Isso não é viver juntos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Cuidar do bem-estar do seu marido, para que ele possa cumprir o que diz a Bíblia, amar a sua mulher. Aleluia. Para que ela possa sentir o amor do marido, ela tem que se dedicar e cuidar do bem-estar do marido. Não somente no dia a dia, mas também lá no íntimo do seu lar. Lá na cama, onde estão somente os dois. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque algumas mulheres, e eu tenho visto isso já há 40 anos de ministro, pela grande misericórdia de Deus, pastor Cláudio, eu tenho visto companheiros, nesta longa caminhada de ministério, pastor Osmar Dias, companheiros com muito sofrimento. Às vezes não consegue desenvolver o seu ministério, porque está refém de uma mulher incompreensiva, de uma mulher que não conhece o seu papel como esposa, de uma mulher que não
desenvolve o seu papel como esposa. E um companheiro uma vez me disse assim, chorando: pastor, estou refém dela, porque eu disse a ela que o mais importante na minha vida é o meu ministério. E ela sabe que eu não quero perder o meu ministério. Por isso me faz chantagem. Por isso me humilha. Por isso me despreza. E quantos servos de Deus estão vivendo esses momentos? Aleluia. Mas existem aquelas que são verdadeiras servas. Aquelas que amam o seu marido. Aquelas que desempenham o seu papel segundo a palavra de Deus. Aleluia. Com dedicação, com entrega total ao seu esposo. E agora é o contrário. É ele que não compreende estas coisas. E é o machão da casa. Viu? E aí maltrata a esposa. Não valoriza o seu trabalho, o seu desempenho, a sua dedicação. Não a honra. E a Bíblia diz o seguinte: não adianta dizer que é crente. As suas orações não serão ouvidas. Não serão atendidas. Suas orações são impedidas. E sabe o que vai acontecer? Sua vida vai de mal a pior. Tanto pessoal como espiritual principalmente. De mal a pior, porque está contra a vontade e a palavra de Deus. Eu vou terminar dizendo, Deuteronômio capítulo 22 e 5, diz assim: e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor Deus. Irmãos, hoje a modernidade nos homens é uma coisa tão extravagante que eu vou lhe falar uma coisa. Roupa apertada. Não estou falando do ex-governador, não. Estou falando roupa apertada. É a moda. Usar roupa unissex é moda. Tem uns que exageram, irmãos. Raspa até a sobrancelha. Meu Deus. Passa até um rugizinho assim na cara. Parece que querem realmente parecerem com mulheres. Alguns deixam o cabelo crescer, comprido, cabelo comprido. Dá até para fazer um rabichinho assim atrás, ó. Coloca um brinco na orelha, irmãos. Querem realmente parecer com mulher. Não é assim que nós aprendemos com a palavra de Deus. Eu vou ler Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui é Bíblia, baseado na palavra de Deus. As coisas passam, mas a palavra de Deus permanece. Ela é imutável. Você muda, eu mudo, o mundo muda, mas a palavra de Deus permanece. Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 14 diz assim: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. O 16. Vou terminar. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Se você quer aceitar, glória a Deus. Se você não quiser, é problema seu. A palavra está sendo pregada.
Aleluia. A Bíblia está nos ensinando. Glória ao nome do Senhor. É um momento, meus queridos irmãos, de olharmos para a palavra de Deus. Reflexionar neste momento a nossa vida. Fazer um exame introspectivo lá dentro. E ver como é que nós estamos diante de Deus. Aleluia. Nessa caminhada, me afastei um pouco da igreja. Os compromissos de trabalho, de estudo, me fizeram afastar um pouco das coisas de Deus. E eu comecei a desenvolver outras coisas. E comecei a ver outras coisas. E comecei a querer ser parecido com o mundo. Aleluia. Aleluia. Mas você pode ter hoje um encontro com Deus. Assim como Jacó teve e fez pacto com Deus. O mais importante para o homem é fazer pacto com Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E eu termino dizendo uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Tudo isso que nós falamos se resume em um versículo. 1 de Pedro 3:11. E nós vamos participar da Santa Ceia, que diz assim: aparte-se do mal. Aparte-se do mal. Aparte-se do mal. E faça o bem. Aleluia. E faça o bem. Busque a paz. Aleluia. E siga. Glória a Deus. A mensagem foi dada. O ensino foi dado. Cabe agora a você, minha irmã e meu irmão, aceitar o que diz a palavra de Deus, para que você possa desempenhar aqui na terra uma obra para Deus e alcançar a vida eterna com o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.